Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro simpósio de resíduos, inovação e sustentabilidade. Eu sou o professor Marcelo Alves e vou falar com vocês acerca do tema potencial de uso de biocarvão de lodo de ET na agricultura. Bom, só me apresentando aqui rapidamente para vocês, eu sou formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, no ano de 2003, completando esse ano 20 anos aí de formatura. Fiz mestrado lá em Viçosa também, na área de manejo de bacias hidrográficas, doutorado na Exalc em Ciência do Solo, basicamente na parte mais de mapeamento digital de solos e uso de geotecnologias. Pós-doutorado também foi um pouco nessa área, na Unesp de Ilha Solteira. Estou aqui atuando na UNOeste como professor desde 2015, principalmente nos cursos de agronomia, engenharia ambiental, zootecnia. Nesses cursos, ministro as disciplinas de pedologia, geoprocessamento, qualidade do solo, topografia e manejo de produtos florestais. E no programa de pós-graduação da UNOeste, nós atuamos nas linhas de pesquisa, de manejo integrado de bacias hidrográficas, planejamento de uso da terra para fins agrícolas, conservação do solo, pedologia e classificação de solos, uso de resíduos na agricultura e assim por diante. Um tema que me agrada bastante é o tema da qualidade do solo, como melhorar a qualidade do solo. Quando a gente se dá conta dos nossos solos, a gente vai ver que a gente tem uma necessidade, percebe a necessidade de trabalhar para que a gente torne os nossos solos mais protegidos e mais produtivos. Então esse é um tema que nos interessa bastante, que nós temos trabalhado aqui na UNOeste, e é sobre esse tema que eu quero falar um pouquinho a respeito com vocês. Bom, a gente tem que começar falando da nossa demanda por solo. Na verdade, toda a história do desenvolvimento da civilização humana se dá relacionado com o solo. Biblicamente, nós somos formados pelo pó da terra, então a gente tem uma ligação muito forte com o solo, certo? Assim como nós temos com a água e com o ar. Nós temos uma população que se desenvolveu, foi se desenvolvendo à margem de grandes rios, em solos férteis, onde a agricultura podia ser explorada, onde os solos podiam ser explorados. Então, essa população evoluiu bastante e tem crescido muito. Atingimos aí os 9 bilhões de habitantes, temos projeções aí para que essa população cresça ainda muito mais até atingir, se é que vai atingir uma certa estabilidade. Então, pegando aí uma projeção média, aí, atingiríamos 11,2 bilhões de habitantes lá em 2100, numa projeção mais alta atingiríamos 16,6 bilhões de habitantes na Terra em 2100. Isso é pouco, isso é muito, Se a gente pegar em termos de densidade demográfica por metro quadrado, por quilômetro quadrado, talvez a gente fale, poxa, tem bastante espaço na Terra, tudo bem se isso acontecer. Mas quando a gente pega por outra perspectiva, talvez isso hoje já nos preocupe um pouco, esse aumento grande da população. Primeiro que isso não acontece de forma organizada, ordenada. A gente sabe que tem um aumento da população de forma desigual, há um desequilíbrio aí na distribuição por área na Terra. Então, algumas regiões esse desenvolvimento vai ser muito maior, esse crescimento vai ser muito maior, em outras regiões menos, por questões diversas, econômicas, geográficas, por limitações de clima, enfim. Tudo isso daí afeta porque que uma região tem mais população do que outra. Isso é conhecido de todos, não há nenhum mistério nisso daí. Bom, acontece que a população aumentando, aumenta-se também, logicamente, uma demanda por alimentos. Então isso é uma prioridade básica do ser humano. A gente precisa se alimentar, nós precisamos comer, não tem como a gente fugir disso, é básico isso para nós.
né, se alimentando melhor ou pior, a gente vai precisar se alimentar. Aí a gente pode lembrar lá da teoria de Malthus, né? O Thomas Malthus apresentou uma teoria lá em 1798 que ele já dizia o seguinte: olha, né, o crescimento populacional ele vai se dar de forma exponencial ao longo do tempo, né? E isso daí, ou seja, né, uma taxa que se acelera muito ao longo do tempo, que é essa linha vermelha aí desse gráfico, né? E ele diz o seguinte: já o crescimento dos recursos, principalmente da produção de alimentos, já vai crescer numa taxa linear. Não consegue crescer numa taxa exponencial, acompanhar o crescimento da população. Muita gente critica, né, a teoria de Malthus aí, porque fala que ele não levou em consideração lá a questão dos avanços tecnológicos, né, a Revolução Verde que existiu aí depois, em décadas seguintes, enfim, as tendências, né, de uso de tecnologias, tudo isso aí não entrou na sua previsão e fez com que, em alguns momentos da história, a produção de alimentos saltasse de forma insignificante, saindo dessa questão linear. A questão é que ele coloca que seria desigual, tá? Que esse crescimento entre a população e a produção de alimentos ocorreria de forma desigual e esse descompasso aí entre população e recursos, né, iriam trazer problemas. Tá? Então nós teríamos, né, problemas como a questão de fome, doenças, crises sociais. Tá? E em algum momento precisaria ter o que ele chamou de cheques. Né? Precisaria ter algumas coisas para controlar esse crescimento da população. Tá? Então ele vai propor algumas ideias que não vem ao caso, enfim, para poder controlar esse crescimento populacional. Certo ou errado, tá? Nós não estamos aqui para discutir a teoria de Malthus, mas estamos aqui para dizer que lá no passado já havia uma preocupação de que a população iria crescer numa taxa superior à taxa de produção de alimentos. Embora se fale hoje que a gente produz alimentos para, né, alimentar 5 vezes a Terra, enfim, 10 vezes a Terra, tem diversos estudos por aí, a gente sabe que nós temos sérios problemas de logística no planeta. Nem tudo que se produz aqui em Presidente Prudente vai ter livre acesso ao mundo todo. Não é assim né, que acontecem as coisas. Então a gente sabe uma questão de logística, a gente sabe que países demandam muito mais, a gente sabe que tem países que estão em crises humanitárias aí há muito tempo, com população desnutrida, né, que não consegue atingir os limites diários aí de ingestão de alimentos. Então isso é um problema sério e que vai continuar, tá? Então, aqueles alimentos que são possíveis de serem exportados, serem distribuídos, e outros alimentos que não. E nem sempre esse crescimento da população acompanha essa distribuição de alimento que pode ser também distribuído. Bom, a população crescendo, a gente tem também um outro problema, que é o quê? Se a população cresce, aumenta a geração de resíduos. Então aí nós estamos falando aí, né, desses RSU, resíduos sólidos urbanos. Tá? Então quando a gente pega no Brasil, tá? Só no Brasil, a gente vai ver que em 2010 a gente tinha uma geração de 66,7 milhões, tá, de toneladas por ano de resíduos. Isso em 2019 passou para 79 milhões. Tá? Então, veja aí o salto que deu. Tá? Quando a gente pega a geração per capita, então a gente saiu de 348 quilos por habitante ano e passamos para 379, né, quilos por habitante ano de produção de resíduos. Então, em média, cada um de nós aqui produz, né, aproximadamente aí 380 quilos de resíduos, tá, por quilo, né, por habitante ano, ao longo de um ano. Possivelmente aí isso também tem muito a ver com classe social, embora seja um valor médio, quando a gente pega classes, né, classes A, classes B e até mesmo classe C, a gente já vai ver que esse aumento
essa produção ela é muito maior. Com certeza você vai ter uma produção muito maior de resíduos. É só você hoje parar para pensar quantas vezes na semana você retira, né, o lixo aí, os resíduos da sua casa. Né? Quantos sacos de lixo você usa aí ao longo de um mês, né? De um ano? Então para pensar, quantas vezes eu tiro? Mais ou menos dá quantos quilos aqui cada vez que eu estou retirando os resíduos da minha casa, né? Então a gente tem uma produção muito grande de resíduos. Então veja, a gente tem um aumento da população, por um lado, nós temos junto com esse aumento da população um aumento por demanda de alimentos e nós estamos gerando mais resíduos, tá? Então isso não é pouca coisa, certo? A pressão sobre o meio ambiente, ela começa a se elevar de forma assustadora até. Então a gente começa a se preocupar com isso, né? Poxa, o que está acontecendo, né? A gente está aumentando a população, mas é só aumentar a população? Não, as pessoas vão precisar comer. Então a gente vai ter que produzir mais alimentos. Mas eu também estou gerando mais resíduos. Tá, esses resíduos estão indo para onde? Né? Então a gente começa a ficar também preocupado. Quando a gente pensa em crescimento populacional, então veja bem, a maior exploração, né, de matéria-prima na natureza. Então aí começa a ligar esses pontos que a gente estava comentando aqui. Aumento da produção de bens de consumo. Transformação de bens em resíduos cada vez mais complexos e em maior quantidade. Tá? Então, os mais diversos resíduos estão sendo produzidos, né? Para onde que eles estão indo? É uma coisa que a gente muitas vezes prefere ignorar, né? Para onde que está indo eu acho que se sai fazendo uma pesquisa para as pessoas aí, uma entrevista na rua, né? Acho que arrisco aqui a dizer que mais de 90% das pessoas não sabem, né? As pessoas na rua, populares, não sabem para onde que vai o lixo, os resíduos que são produzidos em suas residências, nos setores comerciais e assim por diante, né? E acredito também que a maioria vai dizer que acredita que está sendo dado um destino correto para esses materiais. Vão acreditar, né, no poder público, enfim, elas vão dizer, olha, eu acredito que está sendo feita alguma coisa boa com esse material, ou no mínimo ele está sendo descartado de uma forma correta, né? O que na verdade nós queremos é que o coletor de resíduos passe, né, o quanto antes para remover esse material e tirar da frente dos nossos olhos. Então a gente cai um pouquinho naquela questão do ditado popular que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu não quero ver isso está sendo levado para algum lugar, está sendo depositado em algum lugar e pronto, resolveu o meu problema, né? Eu não quero ter problema com resíduos com odores desagradáveis, eu não quero ter problema com mosquitos, enfim, eu não quero quero que isso simplesmente saia da minha frente, da frente da minha casa e assim por diante, tá? Mas esse material está sendo produzido, ele está sendo que ser colocado em algum local e esse local pode estar gerando poluição de solo, poluição de água, poluição de ar. Ainda que não esteja perto de nós, aos nossos olhos, ele está trazendo um problema. Isso é inegável. Que muitas vezes pode estar voltando para nós na água que nós bebemos, tá? A gente sabe hoje muito bem que, embora toda a água que nós tomamos, por exemplo, nas residências, ela é considerada uma água potável, ela é uma água potável diante de alguns parâmetros que foram avaliados, que foram analisados e que foram controlados, por exemplo, pela agência que está fazendo esse tratamento de água. Só que não se controla todos os parâmetros possíveis. Então a gente não sabe tudo que tem ali naquela água que nós estamos bebendo, tá? Então, mediante alguns parâmetros, tá ok. Mas e é o restante que não é avaliado, que não é considerado? Como será que está, né? Então, veja que há uma toda linha aí. Bom, a disposição final desses resíduos sólidos urbanos no Brasil, tá? 2010 tinha uma destinação adequada, considerada adequada em 56,8%, 2019 59,5%. Veja que o aumento aí
ele é bem modesto, né? Basicamente aí 2,5%, tá? Aumentou a destinação adequada, tá? E a destinação inadequada aí caiu na mesma proporção, logicamente. Mas nós temos aí em 2019, tá? 40,5% de destinação inadequada de resíduos sólidos. Mas o que é essa destinação inadequada? O que é o adequado, o que é o inadequado? Tá? Bom, a gente está falando de adequado. Um aterro sanitário, considerado aterro sanitário, né? E o inadequado para aterros controlados, né? E os chamados lixões, que são a céu aberto. Tá? São locais onde são depositados materiais. Então, basicamente, esses 40% aí estão de forma inadequada, estão nesses lixões, esses aterros controlados, e esses 59% aí estão em aterros sanitários. A questão é, né, será que aterro sanitário realmente é a melhor opção? Nós estamos falando de uma... Vou voltar toda a nossa linha de raciocínio. População aumentando demanda por alimentos, tá? Gerando mais resíduos, então uma pressão maior sobre o meio ambiente de todos os lados. Por um lado, o ambiente precisa produzir mais, por outro lado, o ambiente tem que ser mais resiliente, ele tem que ser mais receptivo para esses resíduos que vão demorar décadas, talvez séculos até, para se degradar, dependendo do tipo de resíduo que você tem ali. Então a gente está falando de muito mais do que nosso tempo, nossa expectativa de vida, do que a nossa geração. Isso vai levar gerações e gerações futuras aí para poder esse material ser decomposto, se é que vai. E aí nós estamos dizendo também que desse material a gente está reconhecendo que basicamente 50% a gente joga de qualquer maneira e 50% vai para aterro sanitário. Ou seja, vai ser, na verdade, enterrado em algum lugar, vai ser depositado em algum lugar, né? Não parece para nós que seria muito mais lógico se esse material, se esses resíduos, eles voltassem para a cadeia produtiva de alimentos? Poxa, se ao consumir eu estou gerando resíduos, será que não tem como esses resíduos voltarem para a minha cadeia produtiva? Eu não precisaria descartá-los. Não tem como eu aproveitá-los, né? A gente não brinca, né, com a frase lá que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como eu transformar esse material, né? Será que realmente a melhor maneira, o melhor destino para esses resíduos, ou para a maioria desses resíduos, é o aterro sanitário? Será que os nossos solos não precisam? Pensa o seguinte, para produzir 1 quilo de milho, tá? Vamos pegar o milho, feijão, tá? Imagina que esse feijão, ele se construiu ali, né? A planta precisou encher os grãos da vagem, né? Formar os grãos de feijão ali, e nesse feijão existem nutrientes ali. Esses nutrientes não apareceram do nada, eles foram extraídos lá do solo. Quando a planta estava em desenvolvimento, ela absorvia elementos que estavam na solução do solo, transportava, né, para encher os grãos. Então, esse nutriente saiu de algum lugar. Tudo que está ali compondo, né, aquele alimento saiu de algum lugar. Será que não era justo? Será que isso não, que ele voltasse? Já pararam para pensar se essa extração ela está ocasionando algum mal ao solo? E isso está, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, né, a gente fala assim que é um problema sério hoje, né? A gente tem solos extremamente degradados.
tá? Então, nossos solos hoje estão ameaçados com erosão, compactação, perda de matéria orgânica, tá? Então, um amplo estudo envolvendo 600 pesquisadores e 60 municípios mostrou que mais de 30% dos solos do mundo estão degradados. Pessoal, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, tá? Perdas anuais de culturas causadas por erosão, tá? Foram estimadas em 0,3% da produção. Se o problema continuar nesse ritmo, a redução total de mais de 10% poderá acontecer em 2050. Veja o que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que a população está aumentando, nós estamos dizendo que a demanda por produtos está aumentando e estamos dizendo que os nossos solos estão diminuindo o seu potencial de produção. A conta não fecha. Não precisamos, ser matemáticos para entender isso. Eu estou consumindo mais e estou tentando produzir mais, mas o meu solo, que é o meio que eu uso para produzir, que é o meio de sustentação das plantas, ele está produzindo menos. Tá? É como se eu tivesse uma máquina de gelo, tá? Que ela consegue produzir 10 quilos de gelo por dia, e aí de repente vem uma onda de calor, como vê agora, e eu que consumia 5 quilos de gelo por dia, passei a consumir 12, 15 quilos de gelo. E a minha máquina que produzia 10, ela está trabalhando muito, ela já não consegue mais produzir 10. Ela começou a produzir 8. E aí fala, poxa, eu estou produzindo 8 e eu estou consumindo 15. Então esse 7 vai ter que vir de algum lugar. E aí a gente começa toda uma pressão sobre o meio ambiente, porque quando eu pego isso em termos de produção de alimentos, o que vai acontecer? Eu preciso de mais fronteiras agrícolas abertas, então a gente precisa desmatar, nós precisamos entrar em novas áreas, a gente precisa aumentar a nossa área, e a gente vai ver que isso não seria necessário aumentar a área que nós temos é suficiente, o que a gente precisa é aumentar a produtividade, mas o desafio é aumentar a produtividade quando você está tendo um uso inadequado do solo, um uso inadequado de resíduos, enfim. Então, vamos lá, estamos chamando até agora atenção para problemas que nós temos, tá? E que nós temos que buscar aí resolver de alguma maneira. Veja só, a gente pega Brasil, estima-se que 80% dos 50 a 60 milhões de hectares de pastagem cultivados no Brasil Central estão degradados. Pessoal, isso é muita coisa. É muita coisa. Nós estamos falando aí, de mais de 40 milhões de hectares de solos degradados, tá? De pastagens degradadas, que são pastagens que podem, volta e meia, estar aí trocando de lugar com o cultivo de culturas, Ou atuando de forma integrada, cultura e pastagem, tá? Bom, nós temos áreas degradadas. Quais são as principais limitações dessas áreas? Por que essas áreas, a gente fala que essas áreas são degradadas, Quais são as suas limitações? Primeiro, baixa fertilidade natural, tá? A gente precisa entender um pouquinho de solos tropicais. E a gente precisa ter muito isso em mente, tá? Nossos solos são muito diferentes daqueles solos de clima temperado, de solos europeus, americanos, enfim. Regiões de clima mais frio, onde parte do ano esse solo está praticamente congelado, tá? Nós estamos numa região de um clima muito quente, um clima úmido, e essa umidade associado a temperaturas altas fazem com que as reações químicas nos nossos solos sejam extremamente aceleradas, tá? Então você deixa um alimento hoje, você deixa um pãozinho aí, você esqueceu ele, se ele ficar num ambiente ali úmido fechado, você vai ver daqui a pouco ele está cheio de bolor, Explodiu fungo ali, bactérias, sei lá, naquele material todo ali rapidamente.
Então, veja como é acelerado o processo. Os nossos solos tropicais, então eles são, não vamos falar que eles são vítimas, né? Mas acontecem com eles, então, esses processos muito acelerados, tá? De perda de materiais, de matéria orgânica, são reações químicas que ocorrem fazendo com que muitos nutrientes são lixiviados. Então, tudo isso leva a uma baixa fertilidade, a gente chama de fertilidade natural. Dependente de qualquer uso, esse solo hoje seria considerado um solo pobre em nutrientes, porque ao longo de muitos anos, muitas décadas, eles estão passando por processos intensos de reações químicas. Tá? A gente está falando de solos com mais de 50 mil anos de vida, tá? Que estão aí expostos a chuvas e temperaturas. Eu brinco sempre com os alunos, né? Quer ter uma ideia? Pega uma calça jeans nova, coloca ela no varal exposta ao sol e deixa ela lá por um ano. Não tira ela de lá não, tá? Coloca lá 2 pregadores lá, coloca ela lá e deixa ela lá, tomando chuva e tomando sol. Mas deixa ela em sol pleno, tá? Volta depois de um ano, né, e tira essa calça jeans do varal e veja como que vai estar esse material. Você já não vai estar praticamente rasgando, se já não rasgou na sua mão. Ao mesmo tempo que você fizer isso com a calça lá, pega uma outra, deixa ela guardada no guarda-roupa, tá? E veja depois de um ano como que vai estar uma, como que vai estar a outra. O nosso solo está exposto a esse sol, a essa chuva, tá? Então, solos extremamente pobres, tá? Outro problema já é a acidez do solo. Por que a acidez do solo? Porque à medida que o nosso solo tropical vai ficando pobre em nutrientes importantes, ele vai ficando mais ácido. Por quê? Porque vai aumentando a concentração nele, principalmente de alumínio e hidrogênio. Não mudou a quantidade. O que vai mudar ao longo do tempo é a concentração. Se antes eu tinha alumínio, hidrogênio, potássio, cálcio, magnésio, sódio no solo, tudo isso junto ali, então quando eu pegava a concentração de alumínio era menor. Como os outros elementos foram saindo do sistema, perdi potássio, perdi sódio, perdi cálcio, magnésio, quem vai ficando, quem que é mais resistente? Alumínio e hidrogênio. Então eles vão permanecendo no solo. Então isso vai fazendo, consequentemente, que eles vão ficando como sendo os únicos ali. Então só a concentração aumenta. Tá? Só a concentração aumenta. É como se eu pegasse uma garrafa, colocasse nela água e óleo. Então tem 50% de água, 50% de óleo. Aí eu vou lá, vou despejando ela e o óleo vai saindo, vai ficando só água ali, né? Então eu vou aumentando a concentração de água. Agora nessa garrafa aqui eu tenho 80% de água e só 20% de óleo, né? Aumentei a proporção sem aumentar a quantidade. Isso é matemática, né? Então isso está acontecendo com o nosso solo, tá? Então essa acidez vai aumentando as acidez, o pH vai diminuindo. Qual que é a consequência disso, tá? É mais difícil para a planta se desenvolver. O alumínio é tóxico para plantas, então a raiz ela acaba absorvendo o alumínio, mas isso é tóxico, isso faz com que ela perca potencial de crescimento, a raiz atrofia e ela vai ter uma baixa produtividade. Tá? O pH baixo também inibe certas absorções de certos elementos. Então veja que vai gerando uma série de consequências. Tá? Então meu solo ao longo do tempo foi ficando mais pobre, foi aumentando a concentração de alumínio e hidrogênio, isso diminuiu o pH, né? Isso está associado a uma alta taxa de lixiviação. O que é a lixiviação? É quando você perde. Então o potássio que estava lá preso na argila, ele se desprendeu, foi para a solução do solo e foi descendo no perfil do solo até cair num lençol freático, cair lá, né, e ser levado, ser removido do sistema. Então ele foi lixiviado, ele foi conduzido e foi removido. Lixiviação é diferente de erosão, tá? Erosão é superficial, é perda de partícula física, tá? De solo. Lixiviação é interna no solo, carregamento de elementos. Aparentemente está tudo igual, não mudou nada, né? Você olha assim, a terra está lá, mas não é mais aquela mesma terra de antes, ela já perdeu elementos.
tá? Então, eu tenho, por um lado, lixiviação, eu tenho problemas de drenagem e erosão. Por que isso acontece? Porque eu tenho menos cobertura no solo. Por que eu tenho menos cobertura no solo? Porque eu tenho um solo com baixo potencial de produção, mais pobre, com mais alumínio, as plantas não se desenvolvem tão bem. Eu começo a ter aquele pasto mais ralo, né? Onde eu consigo ver solo. O solo exposto é um problema, porque vem a gota da chuva, bate ali no solo, causa salpicamento, tá? Isso vai mexendo com a dinâmica do solo, enfim, tudo isso aí vai afetando, tá? Mais lixiviação, mais erosão, mais compactação do solo, o solo vai ficando cada vez mais desprotegido, mais seco, mais endurecido, né? A própria gota da chuva vai compactando ele, enfim, ele vai ficando sem matéria orgânica, isso faz com que ele perca a capacidade que ele tem de ter ali amortecedores no solo, né? Então ele vai ficando cada vez mais compactados, e isso aí vai gerar mais desmatamento. Por quê? Porque eu preciso de novas áreas. Essa terra que eu tinha já não atende mais a minha necessidade, vamos partir para novas áreas, vamos desmatar mais. E isso aí, pessoal, começa a tomar proporções que é o que nós conhecemos muito bem hoje, que tem ocorrido no Brasil, tá? Termina aí com a gente falando dessa gestão, né, inadequada de nutrientes e de matéria orgânica, tá? Principalmente. Nossa situação aqui no oeste do estado de São Paulo é diferente? Nem um pouco, tá? Nem um pouco. A gente aqui tem solos com baixa fertilidade natural. Nós temos aqui solos com uma textura predominantemente arenosa. O que é uma textura predominantemente arenosa? A primeira camada do solo tem menos de 15% de argila, tá? Então a gente está falando de mais de 85% de areia. Qual que é o problema de ter areia? É que a areia praticamente ela é inerte. São nas argilas que estão as cargas elétricas que vão segurar os nutrientes, principalmente os cátions, tá? Cálcio, magnésio, potássio, que são utilizados pelas plantas em grande quantidade. A areia não segura, a areia não tem carga. Poxa, então, né, aí já é um problema físico do solo, tá? Resultante de material de origem, enfim, de gênese de formação do solo, mas é a nossa realidade. Então a gente tem um solo de baixa fertilidade natural, rico em areia, né? E baixíssimo teor de matéria orgânica. Então agora a gente voltou a falar num assunto importante, matéria orgânica. Por que matéria orgânica é importante? Porque ela consegue fazer o papel da argila. Embora a argila seja algo, né, permanente, que vai ficar no solo por, né, centenas de anos, milhares de anos, tá? A matéria orgânica, embora ela seja mais dinâmica, ela se degrade mais rápido, não é tão, né, permanente como a argila, mas ela é importante. Por quê? Porque ela também tem partículas muito pequenas, quando comparadas com né, igual a da argila, e ela também tem carga. Então ela também ajuda a segurar elementos no solo, tá? Então isso é importante. Por quê? Porque a gente começa agora a enxergar uma luz aí no final do túnel, tá? Poxa, então se eu colocar matéria orgânica nesses solos tropicais, pobres, né, arenosos ou não, eu consigo melhorar o meu solo? Consegue. Então aí, né, eu tenho técnicas de manejo sustentável do solo. O que eu posso fazer para melhorar o meu solo? Tá? De que técnicas que eu posso lançar mão? Então, vou voltar agora lá, vamos pegar agora o gancho lá, né? Produção crescente de resíduos sólidos urbanos do setor de saneamento básico. Então, aumentou a população, aumentou a demanda por alimento, aumentou a produção de resíduos, aumentou a pressão sobre o meio ambiente, né? Por outro lado, né, eu estou dizendo que eu tenho solos no Brasil muito fracos, muito, né, pobres em nutrientes, precisando de matéria orgânica, né? Poxa vida, né? Será que agora a gente começa já a ligar os pontos, né? Será que eu não poderia usar parte, né,
ou boa parte desses resíduos que são ricos em nutrientes como fósforo, como potássio, como cálcio, tá? E principalmente matéria orgânica, carbono orgânico. Será que eu não poderia usar esses produtos, esses resíduos, e trazer eles de volta para a agricultura? Né? Entre eles, nós temos, que é o nosso tema, né? O lodo de ET, né? Tratamento de esgoto, o lodo de esgoto. Então, o lodo de esgoto, a gente está falando de um material extremamente rico em carbono, rico em nutrientes, que nós não sabemos o que fazer com ele, né? Não sabemos o que fazer com ele, tá? E que muitas vezes está indo para aterros sanitários, está sendo descartado, né? Está sendo enterrado, porque a gente, né, ainda não entendeu, talvez, a gravidade do problema, tá? Qual que é hoje um apelo que se tem, né, para o uso do lodo? É que o lodo ele tem patógenos, tá? E poluentes de metais pesados. Então, principalmente, né, a gente pegar aí os coliformes, isso também é cultural, porque a gente vai falar assim, poxa, vou usar lodo de esgoto, né? Resíduo humano aí para poder colocar no solo, colocar, né, em planta. Então a gente tem, né, essa questão aí cultural e também muitas vezes de leis. Então, o que nós temos feito? E talvez qual que é a alternativa que a gente tem, não é a única, mas é uma das que nós temos seguido. É a conversão termoquímica desses resíduos, tá? A conversão termoquímica. O que seria essa conversão termoquímica? É a pirólise. Não sei se todos já ouviram falar da pirólise, mas a pirólise ela é um processo de transformação termoquímica de resíduos, tá? Na qual esse material ele é aquecido em temperaturas que pode variar de 300 a 900 graus, tá? Por um determinado tempo, por uma determinada intensidade, e isso converte, tá, esse material, esse resíduo, em um carvão, vamos chamar assim, ou, né, o biocarvão. E esse material, pessoal, é um material fantástico. Primeiro que quando eu estou aquecendo, trabalhando com temperaturas altas aí, né, tudo aquilo que eu tenho de patógeno está sendo eliminado, está sendo esterilizado. O próprio odor desse material, embora durante o processo ele ainda é um odor forte, ele praticamente some após o processo, tá? Então eu tenho um material transformado, livre de patógenos, tá? Que se a origem dele já é um material que tem baixos ou praticamente teores nulos de metais pesados, é interessantíssimo para usar. Então nós temos o processo de pirólise que pode ser chamar tanto, né, a pirólise em si, né, o in situ aí, mas a pirólise pura, tá? Com biomassas aí ricas em nutrientes, passando pelo processo de pirólise e sendo transformadas aí em biocarvões. Ou quando esse material também ele é misturado, ele é enriquecido com alguma coisa, tá? É feita uma mistura aí de biomassas, de nutrientes e processado a pirólise. Posso transformar tanto então com material puro como com material já processado. O que é esse material misturado? Imagina que eu tenho um material que é muito rico em cálcio, mas eu quero que ele seja também rico em potássio. Então eu vou fornecer uma outra fonte de potássio para misturar nesse material e fazer o processo, né, termoquímico aí. Bom, aqui tem um videozinho. Vamos ver um pouquinho desse vídeo aqui para a gente tentar compreender bem o que é o processo. A visualization of the biomass pyrolysis process. Biomass storage and drying. Wooden or agricultural biomass stored in a dedicated storage facility is transported to the pyrolysis reactor via a bucket feeder. The raw biomass is pre-dried inside the feeder through the use of hot and dry air flowing in the crossflow. Biomass pre-drying has a positive impact on the reduction of the moisture content inside the process material by a few %.
and additionally increases the pace of the processes occurring in the following stages. Biochar production. Pre-dried and preheated biomass then goes to the pyrolysis reactor, where the following 4 processes take place. The moisture evaporation process. All the moisture accumulated in the raw biomass has to evaporate in order to initiate the carbonization process. Depending on the type of biomass and the amount of moisture accumulated in the process material, it can take from several to more than a dozen seconds, and its efficiency is due to the high temperature in the upper part of the reactor. The degasification process. In the next stage, the biomass is degasified in the temperature range of 370 to 400 degrees centigrade, within which range the removal of volatile particles is most efficient. Chemical compounds like nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, and others are flammable, and approximately 40% of the energy yield is consumed by the pyrolysis process. After mixing with the humid air from the preceding process, the remainder of those gases can be used for energy. The carbonization process. Dried and degasified biomass is treated with high temperature. This process results in the quick concentration of elemental carbon and the disappearance of the fibrous structure, improving its grindability. Depending on temperatures inside the reactor and the duration of the carbonization process, the ready material can have a calorific value in the range of 21 to 29 megajoules per kilogram. The cooling process. The ready material is cooled to ambient temperature with the use of the cross-flow water cooler. In the next stage, carbonized biomass is loaded to big bags, pelletized, or transferred directly to the boiler. Heat generation. The flammable gas has a relatively low calorific value, so the best way to make use of it is by conversion to hot water. Pyrolysis systems with productivity from 300 to 1,000 kilograms per hour can supply district heating networks with a maximum capacity from 1 to 3 megawatts respectively. The yield of flammable gases depends on the type and quality of the processed biomass and the expected characteristics of the carbonized biomass. In order to maximize the efficiency of the pyrolysis process, hot air taken from the coat of the reactor is used in the biomass pre-drying process. Hot air is transferred to the bucket feeder, which was illustrated some time ago. At the end of the process, all gases are mixed and emitted through the common stack. A visualization of the biomass pyrolysis
Então vejam só, né? Então ali só para ilustrar um pouquinho o processo de produção do biocarvão, né, por pirólise. Nada mais é do que você carbonizar os seus resíduos em um ambiente, né, livre de oxigênio, para que não ocorra a formação de CO2, né? Você tem eliminação de toda a umidade do H2 que é ali, né, sem a formação de CO2, ou seja, sem eliminar o carbono para a atmosfera, tá? E esse material vai sofrer algumas mudanças, tá? Já viram aquela ideia de que quando você coloca carvão na geladeira, no armário, ele puxa umidade, ele puxa odor, tá? Então é a mesma ideia, tá ok? A gente vai ter um material que ele vai ter um material com alto potencial de absorção. Sem falar no seguinte, se eu pegar um pedaço de madeira e colocar ele no meu jardim, tá? Sem tratamento, sem produto químico para proteger ele, tá? Um pedaço de eucalipto, colocar ele no meu jardim, ele vai começar a se degradar rapidamente, principalmente em contato com o solo ali, ele vai começar a apodrecer e rapidamente ele vai se degradar. A maioria de vocês já deve ter tido a experiência de ter algum objeto de madeira exposto ao sol e chuva e aquilo ir a pouco apodrecendo, tá? Se esse mesmo material, se eu carbonizar ele, colocar em vez do eucalipto, um pedaço de eucalipto no meu jardim, eu colocar um pedaço de carvão, com a mesma proporção daquele material, pode ter certeza que esse carvão vai levar muito mais tempo e talvez eu vou morrer, provavelmente isso vai acontecer, e eu não vou ver aquele material sumindo. Ele vai continuar ali no meu jardim. Por quê? Porque esse material carbonizado ele é muito mais resiliente. Ele permanece por mais tempo no solo. Então, olha só, nós estamos falando de eu tratar um resíduo que seria descartado, tá? De uma maneira que ele possa ser levado para o solo e, além disso, ele ficar muito mais tempo. Menos emissão de CO2, nós estamos falando também, além de tudo, de tratamento, né? Um tratamento que vai melhorar condições climáticas. Por quê? Porque eu estou sequestrando carbono. Menos CO2 na atmosfera, menos problemas climáticos que eu vou ter. Tá? Então, nós estamos falando de um produto muito interessante que é o biocarvão, tá? Que é o resultado desse processo de carbonização do lodo. Tá? Então, um produto sólido derivado aí de biomassa pirolizada, tá? De altas temperaturas, com funções muito importantes. Tá? O biocarvão não é nada novo. Quando você pega na história, por exemplo, você vai ver lá na Amazônia, que também tem solos muito fracos e muito pobres, pesquisadores começaram a identificar que em alguns locais da Amazônia você tinha áreas, a gente chama de reboleiras, né? Do meio do nada, no meio de um mar de solo fraco, pobre, ácido, você tinha uma ilha de um solo muito fértil. Só que esse solo não era simplesmente fértil, ele era um solo escuro, o qual foi batizado de terra preta de índio, tá? Ou terra escura antropogênica da Amazônia. E aí os pesquisadores, ao analisarem isso, perceberam o seguinte, olha, tem muito biocarvão aqui, tem muito material aqui. Não se sabe ao certo, tá? Ainda se discute um pouco, se isso foi feito de forma intencional por civilizações que viviam naquele local há muito tempo atrás, se eles tinham consciência de que eles estavam processando o material e jogando ali, ou se eram áreas de descarte de material que eles eventualmente colocavam fogo e ficavam ali aquele carbono, tá? Se eram como se fossem os lixões da época, mas que eram queimados, tá? O que se sabe é que esse material, esses solos, são extremamente férteis com uma alta capacidade de reter nutrientes. Então, o biocarvão ele tem sido aí descrito, né, como um possível meio para melhorar a fertilidade do solo, bem como outros serviços ecossistêmicos, e principalmente sequestrar carbono e mitigar as mudanças climáticas. Poxa,
Estamos falando de melhorar a qualidade do solo, aumentar o potencial produtivo do solo e mitigar mudanças climáticas. Olha só, não parece muito interessante usar esse material, né? Então, os efeitos observados na fertilidade do solo têm sido explicados principalmente pelo aumento de pH. Então, aquele solo ácido já não está mais ácido, ele melhorou o pH do solo, tá? Eu tenho um solo que consegue segurar mais nutrientes, então se ele está segurando, eu tenho menos lixiviação. Menos lixiviação, eu tenho menos eutrofização de rios e lagoas, tá? Então, veja como a gente pode, de repente, pensar em estratégias para usar os nossos resíduos que eram descartados para transformar eles em supermateriais. E olha que a gente está falando aí de várias citações científicas, tá? Que você depois pode consultar tranquilamente. Então, o biocarvão está no solo. Ele melhora propriedades físicas e químicas do solo, reduz a emissão de gases de efeito estufa, aumenta a produtividade de culturas, aumenta a eficiência de uso de nutrientes. A pessoa vem e joga lá aquele nutriente, né, fertilizante químico no solo. Ele não vai se perder tão rapidamente, ele vai ficar ali por muito mais tempo, tá? Corrige solos contaminados, reduz a erosão, melhora a estrutura do solo. Veja o quanto de benefícios. É praticamente o oposto daqueles itens que nós colocamos lá no início, que é o que está ocorrendo com os nossos solos tropicais, né? O resultado desses processos aí químicos ao longo de muitas décadas que geraram solos degradados. Ele é justamente o oposto, tá? Além disso, esse material ele influencia, né? Toda o que a gente chama de estrutura do solo. O que é a estrutura do solo? É a parte de arranjo de partículas. As partículas elas precisam ter uma arquitetura certa para você pensar em cultivar plantas e absorver água. Se eu tenho partículas muito juntas, eu vou diminuir porosidade, a água não vai infiltrar. Então eu vou ter mais escoamento superficial, mais problemas de enchentes, né? Eu vou ter menos água no solo, menos produtividade, menos umidade no ar. Então, problemas de saúde, está tudo relacionado ao solo, tá? Se eu tenho partículas muito bem organizadas, de forma que elas têm espaços, porosidade, a água consegue infiltrar, essa água fica armazenada. Então tem uma série de benefícios que o biocarvão consegue ajudar. A gente fala que ele é uma tecnologia considerada do ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Ganha o ambiente, ganha, né? Porque a gente passa a substituir uma matriz energética não renovável por bioenergia. Ganha, né, por reciclar resíduos e aumentar estoques de carbono no solo. Ganha economia porque você aumenta a produtividade e reduz o custo de produção, tá? Então, é muito importante isso. No Brasil, a gente tem resíduos que podem ser utilizados demais. Somos um país agrícola, produzimos muito resíduos, tá? Não só urbanos, estava falando aqui focando no lodo, mas além do lodo tem uma quantidade enorme de resíduos aí que podem ser utilizados nas mais diversas cadeias produtivas, tá? E isso permite estudos, né? Como a gente fala, nas mais diversas áreas. Eu posso pensar em estudos a nível de planta, a nível de solo ou da própria produção do biocarvão, caracterização do biocarvão, tá? Quando eu penso em estudos a nível de biocarvão, estou falando da produção, caracterização, forma de uso, forma de produção, né? No solo, como que é a interação desse material com o solo, né? E planta, né? Como que é o comportamento da planta quando eu tenho e não tenho. Então, assim, possibilidades de estudos são muitas. É uma área que está crescendo muito, né? Ela está sendo muito difundida e a gente tem visto aí surgir muitos trabalhos relacionados a esses diversos pontos aí, tanto biocarvão, solo, planta, e poderíamos falar aqui também, né, do ambiente em si, principalmente da questão de mudanças climáticas. Aqui é só para a gente ter uma ideia até de como que é o comportamento do biocarvão, do processo de pirólise no material, tá? Quando vai aumentando a temperatura. Então, na área superficial desse material. Olha só para vocês verem a quantidade de poros que vão surgindo quando eu aumento a temperatura. Agora, isso é linear para todos os resíduos? Não. Então, isso que cabe estudos. Olha, casca de arroz, de repente, tem um comportamento.
Ah, o lodo de esgoto tem outra. Ah, o bagaço de cana tem outro comportamento. Então, isso demanda estudos. Saber qual que é a temperatura ideal para cada resíduo, qual que é o tempo ideal de pirólise para cada resíduo, tá? Mas o que é fato? Eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a porosidade. É nessa porosidade que a água fica armazenada, é nessa porosidade que os micro-organismos se desenvolvem, é nessa porosidade que o ar circula no solo. Então, tudo isso é importante, né? Aumentei porosidade, aumentei superfície específica, então eu tenho mais área para contato de nutrientes, mais nutrientes ficando retidos no solo, e isso é fantástico, pessoal. Aqui, só para a gente ter uma ideia, é uma planta, tá? A gente chama de planta que faz a pirólise. É uma planta de estudo. Isso aqui, essa foto foi retirada no Senai lá de Três Lagoas, de biomassa, tá? É uma planta de lá. E aí a gente pode ter um material, tá? Um equipamento desse de R$800 mil ou mais, tá? Que é essa planta. Ou nós podemos ter esse materialzinho que nós bolamos aqui no Oeste para trabalharmos a nível de bancada, né? Que custa um pouco menos daquele R$800 mil. A gente conseguiu fazer isso daí, com exceção do forno, lógico, tá? Mas esse material nosso aqui da direita, né? Que é um reatorzinho que nós fizemos com material de ferro velho, que custou R$80. Então é nesse material, nesse reatorzinho que nós hoje processamos aqui os nossos materiais para fazer os nossos estudos relacionados ao biocarvão. O que nós temos feito de pesquisa, tá, pessoal? A gente tem feito algumas linhas, uso de biocarvão de torta de filtro, tá? Com experimentos em vaso. Tem trabalhado bastante com biocarvão de lodo de esgoto, da ética de Presidente Prudente, avaliando temperatura de processo, avaliando tempo, avaliando caracterização química, né? Como que esse material chegou, como que ele saiu, ele perdeu potencial nutricional ou não, ele ganhou potencial nutricional ou não. Biocarvão de bagaço, né? De cana-de-açúcar também. Reparem que a gente tem trabalhado com materiais que a gente separa em dois grupos aqui para a gente poder estudar, tá? A gente chama de materiais estruturais, um grupo, e materiais nutricionais, outro grupo. O que é um material nutricional? É aquele que vai contribuir com algum nutriente para a planta. Por exemplo, então, o lodo, ele é um material rico em nutrientes, tá? Ele tem algum elemento ali que é interessante, fósforo, ele tem potássio, ele tem cálcio, ele tem magnésio, ele tem alguma coisa. Então ele é nutricional. Eu tenho outros materiais que são estruturantes, tá? Como por exemplo, o bagaço de cana. Ele é um material que a gente chama de estruturante. Por quê? Porque ele vai ter porosidade. Ele não vai contribuir com nada nutricional, mas ele é um material estruturante. Então ele vai dar estrutura para o solo. Tá? Então a gente tenta casar essas duas coisas aí. Temos trabalhado também com enriquecimento de materiais, tá? Para trabalhar aí com superprodutos aí, fertilizantes, né, que a gente chama de bioquímicos aí, tentando misturar, né, tentando enriquecer. Então eu tenho um produto que ele é muito bom em nitrogênio, mas de repente ele é deficiente em potássio. Será que eu não posso, de alguma maneira, enriquecer esse material com potássio, tá? Ter um material um pouco mais nutritivo. Então é um pouco do que a gente tem trabalhado também relacionado a isso. Como potencializar esses materiais, como melhorar as propriedades deles, tá? Então a gente já tem aí alguns trabalhos sendo desenvolvidos, com tese de mestrado, doutorado, alunos de iniciação científica, tá? Que estão trabalhando com esse material. O que a gente quer deixar aqui, pessoal, para vocês, já estamos caminhando para o final, né? Já está aqui as nossas referências. O que nós deixamos aqui?
é que esse material, esse biocarvão, ele é extremamente importante, tá? Por quê? Porque ele pode mudar todo um conceito nosso de uso de resíduos. Eu tenho que pensar hoje em manejo, em estratégias. Então eu tenho um material que ele é rico, um material que pode ser, né, não indestrutível, mas muito mais resiliente, que vai ficar no meu solo por muito mais tempo. Isso é importante quando eu penso em solo tropical. Por quê? Porque eu disse para vocês que em solos tropicais, em ambientes tropicais, a degradação da matéria orgânica, a degradação do material é muito rápida, tá? Então, eu preciso ter materiais que sejam resistentes a essas temperaturas muito altas, chuvas muito intensas, e ao mesmo tempo, esse material que é resistente, ele ainda consegue ajudar a planta. Então, nós encontramos no biocarvão essa possibilidade, tá? De trabalhar com resíduos. E temos encontrado bons resultados com isso, tá? Bons resultados de pesquisa com isso, melhorando assim grandemente a qualidade do solo, tá? Então o solo sai de situações que eles estavam de pobreza para um solo realmente rico em nutrientes. E deixamos aí para vocês, né? Então essa ideia desses estudos, dessa linha de pesquisa, para quem se interessar mais, pode nos contactar, pode nos procurar e vamos pesquisar mais a respeito, vamos pensar em trabalhar mais com manejo de resíduos, vamos fazer com que esses resíduos que estamos produzindo volte para a cadeia produtiva e de forma a contribuir, né? Não é para ser um contaminante, não é para ser um material que vai degradar, mas para ser um material que vai contribuir com a melhora do ambiente. Eu agradeço muito a equipe organizadora aí pelo convite, por estar aqui nesse momento com vocês. Muito obrigado aí pela participação. Está aí o meu contato para quem precisar de alguma coisa, quiser conversar a respeito, tá? Pode também nos procurar aqui na UNOeste, nós estamos por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um bom evento para todo mundo.